Shavuot, Shalom, Shalom, uma semana abençoada, debaixo da graça bendita do Todo-Poderoso, uma nova semana que temos pela frente e pelo calendário secular gregoriano, nós estamos hoje no dia 3 do mês de janeiro do ano 2021 e pelo calendário judaico, nós estamos hoje no dia 19 do mês de Tevet, do ano 5781. E hoje nós estamos iniciando a tarde com a Torá, com um novo livro, dos 5 livros da Torá. Terminamos ontem o livro de Bereshit, e hoje nós iniciamos o segundo livro, Shemot, conhecido como Êxodo, e a sua tradução literal é nomes. Vamos então ver a nossa gota de sabedoria na tarde de hoje do nosso Rebbe Menachem Mendel. A vida em palavras. As plantas vivem no mundo de terra, água, ar e luz solar. Os animais vivem no mundo do corpo e seus sentidos. Os seres humanos vivem dentro do mundo e de suas palavras. Os sábios nos denominaram o ser falante, afirmando que nossa alma está repleta de palavras. Quando as palavras saem de nós, nossa essência sai com elas. Com elas, fazemos conquistas e proclamamos nosso domínio sobre a criação. Nossas palavras nos dizem que existimos. Para nós, nada existe realmente até encontrarmos um nome para atribuir-lhe. Todos os nossos pensamentos a respeito dos objetos e dos acontecimentos são construídos e constituídos de palavras. Nosso mundo não é um mundo de sensações e estímulos, mas o nosso mundo é um mundo de palavras. Construa seu mundo com palavras preciosas. Preencha seus dias com palavras que vivem e dão vida. Memorize palavras de Torá e dos sábios. Tenha-as pronta para qualquer folga em seu dia. Aonde quer que você vá, transmita ao lugar a atmosfera dessas palavras poderosas. Ou seja, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que a vida em palavras. E dessa forma, ele faz uma comparação para nós nos encaixarmos dentro do entendimento, dentro da razão. As plantas, elas vivem no mundo de terra, água, ar e luz solar. Os animais, eles vivem no mundo do corpo e seus sentidos. Os seres humanos vivem dentro do mundo de suas próprias palavras. O ser humano, ele é, sem sombra de dúvidas, aquele ímpar, no sentido de realmente de falar, ter conexão com palavras, dar vida à palavra. E dessa forma, o ser humano ele domina o poder da fala. E por isso, a palavra é a sua vitalidade. Dentro disso, os sábios ainda nos denominam que nós somos o ser falante. E afirmamos que nossa alma está repleta de palavras. Tanto os nossos sábios dizem que tudo que existe, tudo que você vê na realidade são palavras. Por que são palavras? Porque Deus disse e veio a existir. Ou seja, Ele criou todas as coisas pelo poder da palavra. Então, os sábios trazem para nós uma sabedoria
para que nós estejamos pensando. E nos traz assim, ó, tudo é palavra. Sem palavras, nada há, nada existe. Você não existe. Palavras. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Porque aquilo que nós falamos, nós damos nome. Nós, ao falarmos, construímos alguma coisa, ou para o bem ou para o mal. Com palavras, nós podemos construir ou destruir. Com palavras, nós podemos trazer luz ou escuridão. Com palavras, você simplesmente pode dizer a alguém, eu te amo. Para outros, eu te odeio. Palavras são aquilo que dão forma, vida, naquilo que você diz. Então, por isso que é importante nós termos realmente cuidado naquilo que nós falamos. A nossa palavra, ela tem poder. E por ter poder, ou você dá a vida, ou você dá a morte. Então, dentro disso, o nosso Rebbe, ele nos fala que todos os nossos pensamentos a respeito de objetos, acontecimentos, todos eles são construídos de palavras. Você diz, aquela pessoa, que ela seja abençoada, ela vai ser abençoada. Você construiu sobre ela palavras de acontecimentos que sejam para ela de bênçãos e de paz. Se você diz aquela pessoa simplesmente não vale nada e não merece nada, você está levando para ela uma destruição, uma maldição. E a essência que os sábios nos chamam a atenção é para que nós verdadeiramente estejamos observando o que a Torá nos traz. Porque a Torá, através de Levítico, Vaikra, nos traz exatamente que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, se você leva para as pessoas bênção, paz, felicidade, alegria, luz, prosperidade, isso retorna para você em dobro. O oposto é o mesmo e é verdadeiro. O que de mal você deseja para as pessoas, seja elas quem forem, vai vir em dobro para você. Então, por isso, palavras, elas têm que ser ditas com base no temor do Eterno, no temor do Altíssimo. Para que quando você der à luz as palavras, ela seja sempre para o bem, para a bênção, para a paz, para a luz, para a prosperidade, para a saúde, vigor, e etc, e etc, e etc, aquilo que é para o bem. Porque você será o grande beneficiário da resposta das suas próprias palavras. Ok? Então, por isso, memorize palavras da Torá e dos sábios, tenha-as prontas para qualquer folga em seu dia, aonde quer que você vá, transmita ao lugar a atmosfera dessas palavras poderosas. Então, que o nosso dia, a nossa semana, o nosso dia a dia, seja com palavras poderosas pela graça bendita de Hashem. Ok? Aleluia. Ontem nós tivemos a grata satisfação, uma bênção maravilhosa, de podermos receber a visita do casal Cássio e a Berenice Altafim, juntamente com as suas duas filhas, a Cassiane e a Beatriz, e vieram lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A nossa primeira visita oficial, hein? Cássio, Berenice, Cassiane, Beatriz, né? São as nossas primeiras visitas oficiais aqui em nossa casa, em nosso estúdio,
né? Uma visita preciosa e maravilhosa dessa família. Hoje estão viajando para Jundiaí, próximo a São Paulo, para visitar familiares, né? Que o Eterno abençoe e proteja na viagem de vocês até os seus objetivos e que faça prosperar o vosso caminhar, né? E que seja a graça bendita de Hashem sobre vocês aí. Foi muito bom tê-los conosco neste Shabat, na nossa live e na nossa Havidalah, ok? Vamos então para o nosso segundo livro, Shemot, o livro de Êxodo, e conhecido normalmente dessa forma, mas a sua tradução literal é Nomes. Nós vamos ver então aí a introdução para a nossa Parashá, é a nossa 13ª Parashá, das 54 que nós temos no seu total, no ciclo dos estudos de Torá. Então, a nossa introdução ao livro de Shemot, a palavra Shemot significa nomes, como nós vemos no versículo introdutório da nossa 13ª Parashá. O capítulo 1, verso 1 de Shemot, Êxodo, nos diz, né? Esses são os nomes dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó. O nome de uma pessoa é uma questão extremamente pessoal. Sempre que uma pessoa ouve o seu nome sendo chamado, a palavra ecoa em seu coração e eleva o seu espírito. As pessoas têm um sentimento tão forte por seus nomes que são capazes de pagar fortunas para tê-los escritos em edifícios, né, propriedades A, B e C, e etc. e tal, né? Uma vez que anseiam suas identidades perpetuada em pedras. Na realidade, o nome é uma entidade tão enraizada que uma pessoa, quando ela desmaia, que Deus nos livre disso, né? Mas quando uma pessoa desmaia e é sussurrado, né, próximo ao seu ouvido, o seu nome, podemos trazê-la de volta à consciência, no simples sussurrar do seu nome, porque o nome, ele está tão enraizado na pessoa, que isso daí traz para ela vigor, vitalidade. Este é o significado profundo de um nome. Superficialmente, porém, um nome não expressa as qualidades únicas e essenciais de uma pessoa. Na realidade, várias pessoas diferentes possuem exatamente o mesmo nome. Um nome expressa, assim, certo paradoxo. Aparentemente, um nome não lhe conta nada sobre uma pessoa. E ainda, se estudarmos mais profundamente, é uma palavra que representa a total singularidade de um ser humano. E é precisamente por essa razão, a qualidade paradoxal por um nome, que essa Parashá é chamada de Nomes, Shemot. O paradoxo em nossa Parashá é que nós lemos aqui sobre um momento de escuridão para os judeus. Eles descem ao exílio, são escravizados. E quando um vislumbre de esperança aparece no horizonte, quando Moshe vem ao resgate de seu povo, o resultado imediato é que as coisas pioram e não melhoram em nada. Por outro lado, como é relatado pelo Midrash, o tema fundamental da nossa Parashá é de fato a redenção. Essa é a razão pela qual a Parashá é chamada Nomes, já que um nome também é um paradoxo, precisamente o mesmo tipo de paradoxo que nós testemunhamos nessa Parashá, pois do mesmo modo que um nome é superficialmente um ocultamento da verdadeira identidade de uma pessoa, já que tantas pessoas diferentes compartilham o mesmo nome, e contudo, no olhar mais profundo, o ser humano sente que seu nome representa a sua total singularidade. Assim também, a Parashá de Shemot
é aparentemente um encobrimento do espírito judeu. Porém, de forma mais profunda, o seu espírito sempre permanece intacto e vivo. Por isso se diz que o povo de Israel vive. E dessa forma é porque o seu nome, ele é forte, é vibrante e traz realmente vigor para viver. Então, nós encontramos na nossa Parashá Shemot que o nome é muito importante. Abrindo um parênteses aqui, podemos então trazer a seguinte observação. Chamar as pessoas pelo nome é uma bênção. Chamar as pessoas por apelido não é uma bênção. Porque a bênção está no nome da pessoa e não no seu apelido. Entendeu? Aprenda a chamar as pessoas pelo seu nome. Isto é muito importante para cada pessoa que tem um nome. Ok? Os nossos sábios dizem assim: nos primeiros anos de sua liderança, o Rebbe Menachem Mendel, ele deu a seguinte declaração que foi publicada: nós temos que viver com o tempo. Nós temos que conviver com o tempo. Por meio de seu irmão, o Maharir, os Hassidim de então descobriram que o Rebbe queria dizer que devemos viver com a Parashá da semana e a Parashá particular do dia. A pessoa não deve apenas estudar a Parashá semanal, mas a pessoa ela deve viver com a Parashá. Por isso que é importante a aliar, a chamada à leitura da Torá. A nossa Parashá semanal é Shemot. Então toda semana vai se estudar sobre a Parashá Shemot, nomes. Mas o Rebbe, ele diz que nós precisamos viver com ela dia a dia, momento a momento. Por isso que a chamada diária à leitura da Torá é importantíssimo para que nós estejamos lendo, que estejamos falando, que estejamos ouvindo. Resumindo, estudando a Torá da semana, estudando a Aliá do dia. Isso é importante para que nós possamos, de fato, estarmos sendo fortalecidos na nossa jornada monoteísta em direção à redenção com Mashiach e ao Olam Rabá. Ok? Vamos então para a nossa primeira aliá com comentários de Rashi. A nossa primeira aliá, nossa primeira leitura da Parashá Shemot, está no capítulo 1 do livro Shemot, Êxodo, e nós vamos até o verso 17 com os comentários de Rashi. Embora tenha enumerados os filhos de Iacov pelo nome quando eles chegaram ao Egito, a Torá os faz novamente aqui, quando eles morrem, a fim de indicar o quanto eram amados por Deus. E por isso a Parashá começa dizendo: esses são os nomes dos filhos de Israel, que foram ao Egito, cada homem com a sua família foi com Iacov. Então por isso nos fala, que Shemot, nomes, esses são os nomes dos filhos de Israel. E os nomes dos filhos de Israel, Jacó com as suas famílias que desceram ao Egito, foram Reuven, Shimon, Levi e Yehudá, Isahar, Zebulun e Beniamim, Dan e Naphtali, Gade e Asher. Similarmente, embora já nos tenha dito que os descendentes diretos de Iacov eram 70,
A Torá repete aqui esse fato a fim de contrastar seu pequeno número no início da estadia no Egito com seu grande crescimento enquanto lá permaneceram. Todos os descendentes de Yaakov então eram 70, incluindo Yosef, que apesar que já estava vivendo no Egito, não se deixou perverter ali e, portanto, ainda era um verdadeiro filho de Yaakov, por isso que ele foi contado. Yosef e todos os seus irmãos morreram, assim como toda aquela geração, a primeira geração que viveu no Egito. O último a morrer dos filhos de Yaakov foi Levi, no ano 2332, a contar da criação. Então Levi estava com a idade de 137 anos. Logo depois que todos os filhos de Yaakov morreram, os judeus, à exceção da tribo de Levi, começaram a negligenciar as suas tradições. Uma das práticas que abandonaram nesse período foi exatamente a circuncisão, a Brit Milá. Porém, a tribo de Levi permanecia, dentro do padrão de Yaakov e da Torá. Os israelitas eram extraordinariamente férteis e prolíficos. Eles multiplicaram-se e tornaram-se extremamente fortes. As mulheres regularmente davam à luz a sêxtuplos. Em pouco tempo, a terra encheu-se de judeus. A partir do versículo 8, nós temos aí a primeira fase da escravidão, que assim aconteceu com os comentários de Rashi. Nessa época, um novo rei, um novo faraó, que não conhecera Yosef, levantou-se sobre o Egito. De acordo com uma opinião, era de fato um novo faraó. Outros dizem que era o mesmo faraó, agindo como se nunca tivesse ouvido falar de Yosef. Então aqui quando fala a Torá que veio um novo rei que não conhecera Yosef, então existem duas versões dos nossos sábios. Uma é que realmente era um novo faraó. E a segunda era que de fato era o mesmo faraó, mas ele agiu de forma como se ele não conhecera Yosef. E vem tratar com rigor os judeus, Então tem essas duas versões nesse sentido aí, certo? O lado que defende que era o mesmo faraó, então fala que simplesmente o faraó ele ignorou completamente todo o bem que José fez para com o Egito e para com os seus, a sua população, e ignorou completamente. E como o faraó era tido como um deus e portanto a sua palavra era a lei, a partir do momento que o faraó mudou o seu comportamento com os judeus, então todo o povo mudou consequentemente o seu relacionamento para com os judeus. Dentro disso daí, eles falam que era o mesmo faraó, porque em nenhum lugar foi registrado a morte do faraó, Então por isso que essa linha pensa de que o faraó é o mesmo. A outra linha de pensamento dos nossos sábios, que fala que de fato era um novo faraó, então eles alegam o seguinte: como o faraó, a sua morte não era nada importante, no sentido de se relatar na própria Torá, de registrar nos próprios anais da história, então como era irrelevante a sua morte, porque fosse quem fosse que subisse para ser rei, ele seria chamado de faraó, a mesma coisa, certo? Mudaria apenas o elemento, mas o título e toda aquilo que é para ser feito como o Deus do Egito, um rei idólatra, pagão, libertino, era só mudar a pessoa, mas a porcaria continuava a mesma coisa, então não tinha diferença nenhuma.
Então por isso que esses que defendem, né, esses sábios que defendem a mesma linha, no sentido de que de fato era um novo rei, um novo faraó, é por causa dessa questão aí, ok? Verso 9. Então o faraó disse a seu povo: vede, o povo, os israelitas, está se tornando mais numeroso e mais forte que nós. Hajamos astuciosamente com ele e o seu Deus, que está claramente envolvido em sua fertilidade extraordinária, para que não se multiplique e, em caso de guerra, junte-se a nossos inimigos, lute contra nós e suba da terra. Ou que seria ainda pior, tomar conta do nosso país e nos forçar a subir da terra, no sentido de ter que fugir da terra do Egito e eles tomarem conta de tudo e levantar um rei para si mesmo, né? Portanto, na verdade, os nossos sábios relatam que os israelitas não representavam nenhuma ameaça para o faraó e o seu povo, tendo em vista que os israelitas, né, que saíram de Canaã e desceram ao Egito, foram muito bem recebidos. Eles promoveram Iosef como vice-rei, certo? Somente o faraó estava acima de Iosef. Assim como também eles foram benevolentes com toda a família de Iacove, foram tratados bem e ainda foram colocados na melhor parte, na melhor porção da terra do Egito, em Goshen. Então, dessa forma, os nossos sábios falam que claramente Israel não oferecia e não estava oferecendo nenhum tipo de ameaça para com o Egito, porque os israelitas, eles tinham para com o faraó e o Egito, eles tinham uma grande dívida de gratidão por todas essas coisas que eles fizeram em favor deles, né? De fato, o faraó tinha um desejo próprio, na realidade, segundo os nossos sábios, que na realidade esse novo rei, esse novo faraó, o objetivo dele na realidade era perseguir os judeus, nada mais do que isso. Odiava o que os judeus representavam e temia que o monoteísmo judaico viesse a prevalecer sobre o paganismo egípcio. Assim ele faz uma trama para diminuir o número de judeus e seu poder. E o faraó concedeu um plano para imergi-los na cultura egípcia e fazê-los esquecer a sua herança. Ele consultou os seus conselheiros, dos quais os principais eram, ele tinha 3 conselheiros importantes, né? Balaão, o primeiro conselheiro, depois nós vamos ver lá na frente, lá, sendo chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel que saiu do Egito. O segundo conselheiro era de nome Ieter, que mais tarde ele ficou conhecido como Jetro ou Itro, que se tornaria lá na frente o sogro de Moshe. Ele era o conselheiro do faraó. O terceiro conselheiro nada mais nada menos do que Jó. Jó era o terceiro conselheiro do faraó. Já pensou? Balaão, Itro, que tinha o nome de Éter até então, e o terceiro conselheiro Jó, Iov. Certo? Então veja quem eram os conselheiros. Balaão, ele trouxe seu plano. Ele falou para o faraó, né? Concebeu um plano de aumentar progressivamente a opressão, com o intuito de reduzir a taxa de natalidade dos judeus. Jetro, né, ou Ieter, desaconselhou esse plano. Jó, ele ficou quieto, ficou indeciso, ficou em silêncio, ficou quietinho lá no canto dele, né? Entre aspas, né, deu uma então ficou lá quietinho no seu quadrado. Porém, o faraó, ele ouviu, né, os 3 conselheiros. Balaão falou: vamos progressivamente aumentando a pressão, a opressão sobre os judeus, e dessa forma nós vamos começar a reduzir a taxa de natalidade dos judeus. Ieter, ou Jetro, ou Itro,
ele simplesmente disse, não, esse não é o melhor plano. Tentou tirar o faraó desse pensamento de Balaão. E Jó, por outro lado, ficou em silêncio, não falou nada. Não sabia qual dos dois planos era melhor, então ele ficou quieto no canto dele, certo? E depois o faraó ele aceitou, na realidade foi a estratégia de Balaão, né? Jetro, vendo que não contava mais com as boas graças do rei, então ele fugiu para Midian. Foi lá que Moisés encontrou Itró e casou com a filha de Itró, ok? E Jó foi para um outro canto. O que nós queremos aqui, abrindo um parênteses, o que nós queremos ver? O plano de Balaão. O plano de Balaão para realmente escravizar e matar o povo judeu. Ele deu o seguinte conselho: vamos aumentar progressivamente a opressão, com o intuito de reduzir a taxa de natalidade dos judeus e fazendo com que cada vez mais eles estejam apenas envolvidos na escravidão, produzindo aquilo que é útil ao faraó e ao Egito. Abrindo um belo de um parênteses aqui, você identifica o plano de Balaão hoje, atualmente? E não estou falando com referência ao povo judeu, estou falando com referência às nações. Há algum plano semelhante ao de Balaão em atividade? Alguém fez algum plano semelhante ao de Balaão? Aos poucos vamos oprimi-los? Vamos fazer um controle de natalidade e fazer com que eles sejam cada vez mais submissos à autoridade do faraó? Conseguiu discernir aí um plano na atualidade? Conseguiu perceber se existe ou não, né, algum plano semelhante a de Balaão para as nações? Obviamente para Israel também, porque Israel faz parte das nações. Percebeu ou não? Precisa dar os nomes? O que estão fazendo para oprimir o povo, as nações? O que estão fazendo para que as nações, os povos, tenham medo, pavor? Ficam trancados em casa? O que estão fazendo para trazer sobre os povos, sobre as nações, uma opressão para o controle de natalidade? Você está percebendo que existem nas nações planos semelhantes a de Balaão para oprimir o povo paulatinamente, devagar, à medida que vai se andando, vai aumentando a intensidade da opressão, vai aumentando cada vez mais a pressão para que cada vez mais o povo seja subjugado, que fique como um gado dentro de um trancado para poderem serem marcados e não tenham mais identidade própria. Controle de natalidade. O mundo inteiro praticamente, quase que o mundo inteiro, está se tornando lei, a lei dos homens, o abortar, o matar crianças inocentes que ainda estão no ventre de suas mães. Aliás, nem sei se pode chamar de mãe, né? Essas que fazem abortos criminosos, que fazem abortos cruéis, nem sei se pode ser chamado de mãe, né? Controle de natalidade, controle da população, através do quê?
aumentando pressão, opressão e subjugando as pessoas. As instituições sendo dominadas por esse sistema e obrigando as pessoas a esse sentido. Então, na hora que chegar o momento de marcar o gado, seja ele da forma que for, né? Alguns falam sobre chip que vai ser colocado debaixo da pele, outros falam que são vacinas que vem vindo por aí para poder realmente trazer esse controle de natalidade. Tanto é que as vacinas que estão para estourar por aí, nenhuma produtora no seu protocolo, eles dizem: não nos responsabilizamos pelos efeitos colaterais. Que efeitos colaterais serão esses? Nem eles sabem. Mas de uma determinada aí, vacina disse que depois que tomar a vacina, né? Depois que tomar a primeira dose, segunda dose, que não venham manter relação sexual para ter filhos em menos de 28 dias. Porque se a mulher engravidar em menos de 28 dias depois que tomar a vacina, corre o risco de nascer um bebê monstro. Está lá no protocolo, que nós conhecemos como bula, né? Está lá na bula, né? Médicos de renome estão anunciando por aí estas coisas. O plano de Balaão, ele sempre existiu desde este momento. Porque com a população diminuta, fica mais fácil para que aqueles que querem que apareça, né, um governo mundial para governar todas as nações, com uma população diminuta, é mais fácil de pôr em prática o plano deles, do sistema. Por isso que Faraó, quando ele viu a população judaica crescendo, se expandindo, ele falou: nós não vamos ter como dominar esse povo. Eles estão crescendo, eles estão se expandindo, eles estão ficando mais fortes do que nós. E se eles resolverem se rebelar contra nós, eles vão nos dominar. E nós seremos expulsos da nossa terra. Essa visão do Faraó de outrora é a mesma visão de muitos líderes políticos que foram se apresentando pelos milênios afora até a presente data, de que o controle de natalidade é importantíssimo para dominar os povos. E dentro desse sistema que quer dominar as nações, eles falam que o planeta Terra, com mais de, se não me engano, mais de 8 bilhões de habitantes na atualidade, é impossível governar com um líder mundial. Então essa população ela tem que diminuir. Foi o que Faraó ele tentou fazer no passado, e esses líderes, através dos milênios, têm tentado fazer para colocar os seus planos globalistas de dominar o mundo. E envolvido nisso estão milionários, magnatas dos vários campos tecnológicos da humanidade. Pessoas importantes que você vê aí nos noticiários, por exemplo, que doou não sei o quantos milhões de dólares em prol de tal entidade beneficente. Tudo pano de fundo, tudo cortina de fumaça, para que as pessoas realmente não vejam o que eles estão fazendo nos bastidores para multiplicar as suas fortunas e eles trazerem um líder mundial em benefício próprio, obviamente. Mas é preciso controle de natalidade. Por isso que as nações,
estão aí, cada nação estão aprovando por lei o aborto, para não nascer mais criança. Para não nascer mais criança. Aí eu pergunto para você, e as pessoas idosas e os doentes, qual será o tratamento para com eles? Quando nós nos voltamos para o estudo da Torá, nós vemos que o que está na Torá é para que nós venhamos discernir o que aconteceu durante a história nos milênios, o que está acontecendo nos nossos dias com a luz da Torá, para que nós possamos discernir o caminho, para que você e eu não venhamos cair nas ciladas do sistema que quer anular duas coisas fundamentais para a sobrevivência humana: o conceito de Deus e o conceito família. Observe melhor, para que você não seja enganado e nem afogado pelo sistema que está aí. Continuando então dessa forma, Faraó, ele aceita o conselho de Balaão, Jó foge para um canto, Jetro foge para outro canto, que vai lá para Midian, e o Faraó então reuniu todos os judeus e falou-lhes: por favor, ajudai-me hoje com esta obra. Ele apanhou um balde e um ancinho e começou a fazer tijolos. A maioria dos que viram o Faraó fazer isso ofereceu-se para ajudá-lo. O Faraó também pendurou uma forma para tijolo no pescoço. Caso um judeu se negasse a trabalhar, declarando-se delicado demais, os oficiais do Faraó diriam a ele: és então mais delicado que o Faraó? Desse modo, convenceram todos a participar. Entre aspas, o Faraó deu um exemplo. Começou a fazer um tijolinho lá, para que os judeus especificamente viessem como cordeirinho. Pô, o Faraó está fazendo isso. Ele pediu ajuda. Ele está dando exemplo. Vamos fazer, vamos ajudar. Está vendo alguma coisa semelhante aí fora? E caso alguém se negasse, então os oficiais do Faraó, ou seja, a polícia do Faraó, os fiscais do Faraó, a guarda civil do Faraó, os prefeitos do Faraó, os governadores que são Faraó, mandariam executar o plano. Está entendendo? No entanto, a tribo de Levi recusou-se a trabalhar, alegando isenção por causa da sua condição de elite como sábios do povo. O Faraó e os egípcios sabiam que Iacove considerara a condição especial de seu filho Levi, eximindo-o de carregar seu próprio caixão, de maneira que aceitara a reivindicação dos levitas. Portanto, a tribo de Levi ficou livre da escravidão. Foi a única tribo que ficou lá livre da escravidão. Não obstante, assim como os levitas dedicavam a vida ao estudo da Torá, a fim de preservar as tradições para o restante do povo, o restante do povo cumpria a obrigação dos levitas de realizar a profecia feita por Deus a Abraão, de que seus descendentes seriam escravos. Consequentemente, os levitas obtiveram as recompensas da escravidão no Egito junto com os seus irmãos, apesar de não terem sido submetidos diretamente à escravidão. Ao cair da noite, os oficiais pediram aos judeus que contassem quantos tijolos haviam produzido.
Depois que o fizeram, o faraó disse: ótimo, fazei para mim esse número de tijolos todos os dias. Fazei o mesmo número de tijolos todos os dias. Lembra que ele começou, o faraó mansinho? Ó, vem cá, me ajude a fazer essa obra aqui. Aí ele pegou lá, fez um tijolinho. E o povo judeu, ó, o faraó está pedindo ajuda. Pô, ele matou a nossa fome. Vamos ajudá-lo. Vamos ajudá-lo. O faraó pendurou no pescoço uma forma de tijolo. E quem se recusasse a trabalhar, então os oficiais do faraó vinham e diziam: você é mais delicado que o faraó? Por que você não está trabalhando? Por que você não está fazendo tijolo? Ou você faz, ou você vai ser torturado. Ou você trabalha, ou você vai ser preso. Ou você faz o que o faraó manda, ou então você vai ser eliminado. O faraó, ele continua em atividade. Sai um, entra o outro e continua como faraó. Entendeu? Você faz o que eu mando e tudo vai ficar bem com você. Porque tudo que eu faço é para o seu bem. Se é para o seu bem, então você tem que me obedecer. Porque eu estou procurando fazer todas as coisas para o seu bem. Mesmo que você perca o seu trabalho, o seu emprego, sua casa, as suas posses, mesmo que você se torne um pobre miserável, eu vou cuidar de você. E por um bocadinho de pão, o nego vende até a alma, né? A pessoa vende até a sua alma, né? E aí fica fácil de ir dominando, dominando e dominando. Continuando. Ao cair da noite, então os oficiais, quantos tijolos fizesse? Fizemos tanto número. Amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, vocês terão que fazer o mesmo número de tijolos. Quando eles fizeram nesse primeiro dia, vejam bem, eles foram com um espírito voluntarioso e alegre para ajudar o faraó. Obviamente, quem trabalha com um espírito alegre, generoso, ele produz mais do que o normal, porque ele está fazendo com amor, com alegria. Agora imagine a produção de um dia feito sob essa conduta de amor, alegria. Agora tem que fazer o mesmo número de tijolos como escravos. Não mais com amor e com alegria, mas com tristeza e dor. Tem que produzir. Verso 11. Designaram oficiais de recrutamento sobre eles, a fim de afligi-los com as tarefas que lhes impunham. E assim os judeus elegiram as cidades existentes de Pitom e Ramsés, tornando-as aptas a servir como cidades armazéns para o faraó. A capital de Pitom recebera esse nome em alusão a uma formação rochosa da costa do Mar de Juncos, denominada Pitom pelos egípcios, que marcava a fronteira do Egito. Porém, quanto mais os egípcios os afligiam, mais Deus abençoava os israelitas, de modo que eles se multiplicavam e propagavam, e os egípcios ficaram ao mesmo tempo aborrecidos e inquietos com o aumento dos israelitas. Essa primeira fase de trabalho recrutado durou cerca de 30 anos. De algum tempo, algo após
o ano de 2332 até o ano 2362 a contar da criação. Ok? Então o que nós observamos aqui, por mais que o sistema venha para oprimir o povo, mais Deus abençoa o povo. Por mais que queiram eliminar o povo, Deus vem e abençoa e protege o povo. O que o povo precisa fazer é clamar a Deus, pedir socorro a Deus, ao único Deus, aquele que não tem princípio nem fim, porque ele é Ein Sof, ou infinito, aquele que não nasceu e nem morreu, porque ele não tem limites. Ele não é um Deus insignificante que precisa nascer. Ele não é um Deus impotente que precisa morrer. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco entre as nações e no mundo judaico como Torá. Este é o nosso Deus. E é isso que nós, como Benei Noah, entre as nações, que temos o conhecimento monoteísta, que temos ou que tivemos a nossa inteligência renovada e restaurada para poder verdadeiramente vivermos com sabedoria diante dos olhos do Eterno, diante dos olhos das pessoas. E nós precisamos levar em frente a nossa missão. Um povo fraco, um povo escravizado, um povo que precisa de socorro. Nós precisamos estarmos em atividade para trazer a verdadeira libertação das nações. Depende de cada um de nós. A partir do versículo 13 do capítulo 1 de Shemot, nós temos a segunda fase da escravidão, segundo os comentários de Irash, que diz assim: vendo que esse grau de escravidão não refreava a proliferação dos israelitas, os egípcios escravizaram os israelitas com trabalho árduo, isto é, desmoralizante e incomum. Amarguraram sua vida com duro labor, fazendo-os trabalhar com argamassa e tijolos, e também com todo tipo de trabalho do campo. Todo o trabalho a que os submetiam era imposto com severidade esmagadora. Esse trabalho realmente esgotava os homens, mas as mulheres estavam determinadas a frustrar os planos dos egípcios. Levavam comida e bebida para seus maridos nos campos, e depois que eles comiam, retiravam seus espelhos de cobre e faziam os maridos contemplar seu reflexo junto com elas. As esposas assim impeliam os maridos a admirar a sua beleza, despertando neles a paixão conjugal. Dessa maneira, o povo continuou tão prolífico quanto antes. Os egípcios oprimiram o povo muito além do que teria sido necessário para cumprir o decreto de Deus na aliança entre as metades que fez com Abraão. Assim, embora estivessem simplesmente executando o plano divino, eles incorreram em culpa e o castigo que Deus lhes infligiu justificava-se plenamente. Todos no Egito ficaram felizes em ver o sofrimento dos israelitas, até as servas e os prisioneiros estrangeiros. Os egípcios apontaram capatazes para chamar os judeus para o trabalho antes do nascer do sol. Essa segunda fase de trabalho recrutado começou no ano 2362, a contar da criação. O líder do povo na época era Amiram, neto de Levi. Nesse ano, nasceu seu primeiro descendente, uma menina.
ele deu-lhe o nome de Miriam, em alusão à nova amargura, que no hebraico é Merirute. Merirute. A nova amargura do exílio. 4 anos depois, no ano 2365, a contar da criação, nasceu Arão, o filho mais velho de Amiram. A partir do versículo 15, nós temos aí a terceira fase da escravidão. Então, capítulo 1, verso 15. Ao longo de todo o amargo exílio, os judeus encorajavam-se com o fato de que desculpa. Então, ao longo de todo o amargo exílio, os judeus encorajavam-se com o fato de que Yaakov e Yosef lhes haviam prometido que um dia sairiam do Egito e voltariam à terra de Israel. A presença do bosque de acácias que Yaakov plantou quando chegou ao Egito recordava-lhes constantemente essa promessa. A fim de cerca de 5 anos após o início da segunda fase de trabalho recrutado, os egípcios perceberam que, submetendo os judeus à labuta árdua, também não tinham conseguido esmagar seu espírito e refrear a sua fertilidade. Portanto, o rei do Egito falou às parteiras hebreias, uma das quais, Yocheved, mulher de Amiram, se chamava Shifrá, e a outra chamava-se Miriam, sua filha de 5 anos ou 6 anos de idade, e o seu nome era Puar. Yocheved e Miriam eram conhecidas por esses nomes porque elas melhoravam os recém-nascidos, limpando-os e endireitando seus membros, e falavam-lhes com sua ternura de forma suave, respectivamente. Na verdade, as mulheres israelitas eram tão hebreias para dar à luz que não usavam parteiras. Ou seja, as mulheres hebreias, elas eram tão hábeis para dar à luz que nem precisavam, na realidade, de parteiras, porque elas eram realmente hábeis no sentido de dar à luz a filhos. Continuando, na verdade, as mulheres hebreias ou israelitas, elas eram tão hábeis para dar à luz que não usavam parteiras. Porém, para tranquilizá-las, Yocheved e Miriam informavam que estavam à disposição caso surgissem complicações. Embora fossem só 2, sua reputação como pessoas bem-sucedidas e íntegras, que obteriam assistência divina se necessário, bastava para acalmar toda a população de mulheres prestes a dar à luz. Os astrólogos do faraó lhe disseram que o redentor dos israelitas logo nasceria. Quando ouviu isso, ele compreendeu que não estava sendo bem-sucedido em seu plano de extirpar os israelitas. Portanto, procurou eliminar o aspirante a redentor, mandando matar todos os meninos israelitas recém-nascidos. Além disso, percebeu que não era suficiente suavizar os adultos, deixando as crianças crescer como judias. Consequentemente, ele decretou que as meninas fossem criadas como egípcias, supondo que Yocheved e Miriam fossem parteiras atuantes. Ele disse a elas: quando servirdes de parteiras às hebreias, olhai para a cadeira de parto. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. O faraó não revelou às parteiras o seu plano para as meninas, pois esperava desse modo tornar mais fácil para elas matar os meninos. Mais tarde, quando expandiu o escopo de seu decreto e ordenou aos egípcios que também afogassem seus próprios bebês do sexo masculino,
ele enunciou seu plano para as meninas explicitamente, mas as parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Ao contrário, elas forneciam alimento e água aos recém-nascidos e assim ajudaram os meninos a viver. Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá da 13ª porção, Shemot, que é o princípio do segundo livro da Torá. Que nós possamos durante toda a semana estarmos aí juntos aprendendo as lições desse princípio do livro de Shemot, ok? Então amanhã às 14 horas nós estaremos aqui para a nossa segunda aliá da 13ª porção, que é o segundo livro, o início do segundo livro da Torá, Shemot. Até amanhã. Shalom, shalom.